Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, onde mergulharemos nas intricadas camadas dos conflitos em Israel e na faixa de Gaza. Hoje exploraremos as raízes históricas, as tensões políticas e religiosas, além das perspectivas de solução para essa região que está tão conturbada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a presença ilustre da Júlia e a Jordana. Vamos dar início ao nosso podcast com o primeiro tópico: origens históricas, no caso, a terra mais disputada. Bom, desde a criação dos Estados de Israel em 1948 e a ocupação da faixa de Gaza em 1967, as disputas territoriais têm sido um pouco fulcral nessa região. Como esses eventos moldaram as narrativas históricas e as reivindicações de ambos os lados. Então, meu querido Marcos, as narrativas históricas entrelaçadas de israelenses e palestinos, elas têm criado uma teia complexa de identidade e pertencimento, onde cada pedaço de terra é carregado de significados culturais e religiosos profundos. E a gente não pode deixar de fora também as questões de tensões políticas entre acordos e os impasses, que apesar dos esforços diplomáticos, como o Acordo de Oslo na década de 1990, as tensões políticas ainda se encontram persistentes. Então, Jordana, como as divisões políticas dentro e entre a comunidade têm impactado as negociações de paz? Então, as divergências sobre as questões chaves, como o status de Jerusalém e o assentamento na Cisjordânia, têm sido obstáculos significativos e bem importantes para avançar em direção a uma solução duradoura. Além desses obstáculos que eu citei agorinha, a gente também tem a questão, os fatores religiosos, que a gente não pode deixar de fora. Bom, exatamente, como por exemplo, Jerusalém é um ponto central de conflito, reverenciado como sagrado tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Então, Júlia, como as reivindicações religiosas têm contribuído para a complexidade desse cenário? Então, não sei te responder. Tô brincando. Uma ótima pergunta. As tensões em torno dos locais sagrados, como o Monte do Templo para os muçulmanos e o Muro das Lamentações para os judeus, eles adicionam uma dimensão espiritual profunda a um conflito já intricado. Eles adicionam uma dimensão espiritual profunda a um conflito já intrincado. E assim, Júlio e Jordana, a gente não pode esquecer da questão do impacto humanitário, que tem vidas em jogo nessas questões. Que por trás de toda a manchete política que a gente vem vendo diariamente, há vidas sendo afetadas com esse conflito. Como, por exemplo, as comunidades locais têm sido impactadas e qual o papel da ajuda humanitária nesse contexto? Bom, o sofrimento humano é inegável, com vidas perdidas, famílias deslocadas e o acesso limitado a serviços básicos. A ajuda humanitária é vital para avaliar esse fato e oferecer esperança para o futuro. Então, é interessante todos nós buscarmos uma maneira de poder ajudar os refugiados desse conflito. Esse é um ponto muito importante. Esses impactos humanitários também ocasionam principalmente desafios tanto para nós humanos quanto para o meio ambiente, e a longo prazo. Isso, e só para complementar a fala de vocês, os impactos humanitários e ambientais, eles são interligados e podem ter consequências devastadoras, desde a escassez de água até o acesso limitado à educação e saúde. Abordar esses desafios, eles requerem um compromisso sustentado com o desenvolvimento e a estabilidade da região. E será que seria possível acontecer um cessar-fogo? Porque, diante de tantas adversidades, quais são as perspectivas de solução para essa região tão conflituosa? Então, Marcola, apesar desses desafios, o diálogo contínuo, a busca por soluções justas e o compromisso com a coexistência pacífica são fundamentais. A paz, ela não é impossível, convenhamos, mas ela requer coragem e determinação de todas as partes envolvidas. Então, para as pessoas que estão nos assistindo em casa, à medida que encerramos essa nossa discussão, lembramos da importância de compreender a complexidade dos conflitos em Israel e na faixa de Gaza. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima edição. Bom, e nós agradecemos, por esse convite, foi um prazer para nós contribuir para essa conversa e que a partir de hoje a gente possa continuar a buscar caminhos para uma paz genuína e duradoura nessa região tão marcada pela história e pela dor e que cada um possamos fazer a nossa parte por ajudar aquelas pessoas que estão envolvidas nessa guerra. Bom, e esse foi o nosso podcast explorando os conflitos políticos e religiosos em Israel e na faixa de Gaza. Não deixe de nos seguir para mais conteúdo e compartilhe sua opinião conosco. Até a próxima. Até a próxima, rapaziada. Tem que gravar um com todos juntos, Deixa eu colocar a cadeira primeiro. Faz o
Deus, cara. Erro de gravação. Eu não consigo jogar essa parte. Aí. Ting-ling-ling.